Aqui no Sínodo de Osasco, reunido aqui na igreja, a primeira igreja de Carapicuíba, Presbitério de Carapicuíba, e assim nós temos certeza que o Senhor vai continuar, pelo tempo que temos projetados aqui para esta noite, né? Fazendo tudo com ordem, como Ele mesmo assim nos ensina em Sua palavra. Certamente o restante do tempo será de grande bênção, mais e mais bênçãos. Povo de Deus aqui reunido, e o Senhor se faz presente sim. Satisfação, gratidão a Deus. Nesse momento queremos também expressar nossa gratidão por podermos contar com a presença, tendo aceito o convite, a convocação a trazer a palavra, o nosso reverendo Sérgio Gini, que atual presidente da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por favor, reverendo. Assim, congregando conosco nesta noite e trazendo-nos da parte do Senhor a palavra. Vamos orar, agradecendo e pedindo assim que Deus ilumine a sua palavra. Senhor nosso Deus e amado Pai, a Ti sim, Senhor, Te somos gratos e queremos nesse momento especial em que Tua palavra será assim trazida pelo Teu servo, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer as nossas mentes, venha assim, Senhor, que a Tua palavra atinja, faça o objetivo que o Senhor assim projetou desde a fundação dos tempos, Pai. Que assim o Senhor tome o Teu servo, como o Senhor o tem preparado, e assim ele seja bênção nas Tuas mãos agora, Senhor, para a Tua igreja, para que o Teu nome, Senhor, sempre mais e mais, seja honrado, exaltado e glorificado por este povo, Senhor, que Te adora, e assim, Senhor, Te diz muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém. Que bênção podermos estar juntos nessa noite tão gostosa de celebração. Gente de pé, olha que maravilha, né? Templo cheio, sinal de graça, de bênção de Deus sobre nós. E com muita alegria nós estamos aqui com os irmãos nessa noite para compartilharmos a meditação da palavra de Deus nesses nossos 506 anos da Reforma Protestante. Quero agradecer ao Sínodo Osasco, na pessoa do reverendo Omar, seu presidente, da sua diretoria executiva, pelo convite para nós estarmos aqui com os irmãos, os presbitérios de Osasco, Carapicuíba e Novo Osasco. Obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos aqui, rever alguns irmãos, conhecer a maior parte dos irmãos e juntos, como povo de Deus, meditarmos na sua santa e bendita palavra. Glória a Deus por isso. Fico feliz de poder rever aqui o reverendo Floresval. Reverendo Floresval, nós fizemos uma homenagem no nosso presbitério. Eu sou do presbitério de Maringá, e o presbitério de Maringá homenageou os 10 primeiros pastores, e o reverendo Floresval Carbona Costa foi um dos 10 primeiros pastores, né? Ele está aqui hoje, então fico muito feliz de revê-lo, né? A sua presença conosco é sempre uma bênção, inspiração para a sua igreja. Glória a Deus por isso. Como o reverendo Iano disse, nós assumimos a Assembleia Geral da nossa igreja no último dia 31, quando a IPI do Brasil celebrou os seus 120 anos. Estamos a menos de 90 dias na frente da igreja, mas esses 90 dias eu tenho saído todo final de semana para pregar em uma das nossas igrejas. Isso tem sido bênção. Final de semana eu estava lá no estado do Pará. Preguei no domingo de manhã numa comunidade quilombola, numa zona rural de Santarém, lá no Pará, uma comunidade quilombola. E estava meditando, né, como Deus é bom, né? Ele nos faz caminhar por lugares onde nós não imaginávamos e compartilhar a sua verdade, a sua palavra. Isso é muito bom. E hoje cá estamos junto com os irmãos para celebrarmos juntos esse momento tão gostoso, tão ímpar, tão abençoado de celebrarmos os 506 anos da Reforma Protestante. Eu quero convidar você
para que leiamos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, que é a primeira perícope desse texto da epístola de Paulo aos Coríntios. Os irmãos estão vendo na NVI, eu vou ler na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Eu não sei se vocês têm aí a versão da NAA, se tiverem nos ajuda, mas eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, preste atenção nisso, porque não pregamos a nós mesmos, como servos, ou melhor, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós. Amém? Senhor, fala conosco por intermédio da sua palavra, em nome de Jesus. 506 anos da Reforma Protestante. Parece um tempo tão distante. A pergunta é, por que celebrar? Será que há motivos ainda de celebrarmos esta data tão importante para a história da igreja cristã? Por que celebrar? Para que celebrar? Quais os motivos para celebrarmos os 506 anos da Reforma, que iremos comemorar no próximo dia 31? Eu quero convidá-los a refletir numa exposição rápida sobre as palavras do apóstolo Paulo neste trecho que nós lemos. Paulo compartilha aqui algumas lições que são preciosas sobre o ministério, sobre a misericórdia divina e sobre a glória de Deus revelada no Evangelho. Essas são verdades fundamentais que estão contidas nesse texto, e eu quero, meditando neles, conseguir aplicá-las nesse momento tão importante de celebração dos 506 anos da Reforma. Algumas verdades, eu quero enumerar aqui 6 delas, que estão ao longo do texto, nessa breve exposição. A primeira delas é o ministério da misericórdia, ou o ministério exercido pela misericórdia. Paulo, no texto que eu li, ressalta que o ministério que ele exerce, e por extensão, o ministério cristão como um todo, o ministério das nossas igrejas, o nosso ministério, ele é um dom da misericórdia de Deus. Amém? O ministério é um dom da misericórdia de Deus. E isso é, queridos irmãos e irmãs, uma lembrança poderosa de que não merecemos o privilégio de servir a Deus. Não merecemos. Os nossos ministérios são uma manifestação da graça de Deus em nossas vidas. E por isso,
somos desafiados a exercer o nosso serviço com humildade, com gratidão, reconhecendo que nós somos mordomos da misericórdia divina. Paulo começa assim o texto, escrevendo aos Coríntios. O ministério é o ministério pela misericórdia. A segunda lição importante aqui é a integridade no ministério. Paulo defende e destaca a importância da integridade no ministério cristão. Ele nos exorta a rejeitar as práticas secretas, ocultas, as práticas vergonhosas, a não agir com astúcia para a deturpação da palavra de Deus. E ao invés disso, Paulo nos conclama a proclamar a verdade. Preste atenção, proclamar a verdade de forma clara e de forma honesta. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que a nossa conduta e as nossas palavras, elas devem ser um reflexo fiel da mensagem que nós compartilhamos. Por isso a integridade é a base de um ministério eficaz e de um ministério impactante. Terceira lição. Paulo fala da cegueira espiritual. Ele reconhece que para muitos o evangelho parece ainda estar encoberto. A cegueira espiritual, ela impede que algumas pessoas vejam a luz do evangelho. Isso nos lembra a realidade da oposição espiritual à mensagem de Cristo. Há forças espirituais. Não quero falar aqui de batalha espiritual, é um tema polêmico, eu sei disso. Mas nós todos sabemos que há forças espirituais que buscam cegar o entendimento dos descrentes. O próprio Paulo diz: o Deus desse mundo cegou. Portanto, nós somos conclamados a estarmos cientes disso e a orarmos pela revelação divina na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Quarto ponto importante dessa verdade é a centralidade de Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza que o evangelho que proclamamos é sobre Jesus Cristo como Senhor. Esse é um ponto fundamental e tem tudo a ver com a ligação que farei com a reforma. A centralidade de Cristo na nossa mensagem, porque a nossa mensagem não deve ser sobre nós mesmos. A nossa mensagem não deve ser sobre o que conhecemos, sobre o que sabemos. A nossa mensagem não deve ser sobre o que entendemos, mas a nossa mensagem deve ser sobre Cristo, sobre Jesus. Ele é o centro da nossa fé, Ele é o centro da nossa esperança. E este mundo tumultuado, este mundo que vive em guerra, este mundo que está num desespero, só terá cura e salvação quando ouvir falar de Jesus. A centralidade de Cristo é essencial para este mundo crer. Por isso o foco deve ser para Ele. O nosso testemunho, o nosso ministério, o nosso louvor, a nossa proclamação, o nosso esforço é para Cristo, a centralidade de Cristo. E Paulo prossegue, a quinta verdade, a luz da revelação. Paulo aqui faz referência à criação, e na criação Deus disse: das trevas surge a luz, resplandeça a luz. Isso, meus irmãos e irmãs, nos lembra que na criação nós temos um reflexo da revelação da glória em Cristo. E para os crentes, Deus iluminou os nossos corações e permitiu que entendêssemos as verdades espirituais e que pudéssemos ver a glória de Deus estampada na face de Cristo. O Evangelho nos traz luz. A nossa responsabilidade é então compartilhar essa luz com o mundo. Somos chamados a sermos luzeiros. Essa é a nossa tarefa como luz.
A Reforma foi um dos primeiros movimentos da Idade Moderna. A Idade Média, que muitos chamam de Idade das Trevas, principalmente trevas religiosas, havia cegado a igreja. E o movimento de reforma foi o movimento que trouxe luz da revelação de Cristo Jesus. A sexta verdade que está contida nessa exposição inicial: tesouro em vasos de barro. Paulo usa a imagem dos vasos de barro para ilustrar a nossa fragilidade como seres humanos. Somos imperfeitos, somos frágeis, não somos dignos, mas eu e você, nós, aqui no Sino do Osasco, nós carregamos um tesouro inestimável. Esse tesouro é Cristo Jesus e a sua palavra. Este tesouro é de Deus. A nossa fraqueza realça a excelência do poder de Deus nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos, a eficácia do ministério, ela não vem de nós. A eficácia do ministério vem de Deus. Amém? À luz desses pontos, dessa exposição do texto de Paulo, nos vem a questão de fundo dessa homilia que eu compartilho com os irmãos. Por que devemos celebrar a reforma? Por que devemos celebrar os 506 anos desse movimento? Eu faço aqui um rápido apanhado histórico. Alguns irmãos me conhecem, sabem que eu sou historiador, gosto de história. No dia 31 de outubro de 1517, o monge alemão Martinho Lutero afixava suas 95 teses contra a venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão de pecados. Essa venda havia sido implantada pelo Papa Giovanni Lorenzo de Médicis, também conhecido como Papa Leão X. E Lutero fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Saxônia, que atualmente é um dos estados da moderna Alemanha. Lutero era professor na Universidade de Wittenberg e era também doutor em teologia. E incomodado pela pregação da venda de indulgências do mais famoso vendedor, o mascate, o comerciante de perdão, chamado Johann Tetzel. Johann Tetzel estava ali naquela região onde Lutero habitava, na Saxônia, vendendo perdão, arrecadando dinheiro em nome da fé católica para o término da construção da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Lutero, incomodado com aquilo, então ele vai buscar na palavra de Deus algo que pudesse esclarecê-lo sobre o porquê daquela atitude. É importante lembrar que Lutero era um monge da ordem dos agostinianos, ou seja, os seguidores de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, um dos pais da igreja, havia escrito nas suas famosas confissões, que quando ele leu o texto de Romanos 13:13, num dia de muita orgia e de muita bebedeira lá em Milão, após ler Romanos 13:13, Agostinho disse que foi tomado por um arrependimento, e naquele momento ele se converteu, e entendeu definitivamente o problema da origem do mal. Lutero, então, extremamente perturbado pela culpa do seu pecado, e sendo incomodado pela venda do perdão de pecados, ele foi buscar na epístola aos Romanos, a mesma epístola que Agostinho havia lido. E Lutero vai ler em Romanos, e quando ele lê o capítulo 13 e o capítulo 4, Lutero é iluminado pelo Espírito Santo, e ali ele entende perfeitamente o sentido da justificação pela fé. Eu não preciso fazer nada,
Eu não preciso dar dinheiro para o perdão dos meus pecados, eu preciso ter fé. Iluminado por essa palavra, Lutero escreve então as suas 95 teses, 95 pontos teológicos, bíblicos, contra aquela prática de venda de perdão. O primeiro intuito de Lutero era provocar o debate entre os alunos da Universidade de Wittenberg e dos professores de teologia. Mas como Deus é o dono da história, e eu como professor de história sempre falo isso, Deus dirige a história, Deus controla a história, Deus administra a história, e independente da vontade de Lutero, aquele ato foi interpretado como um desafio ao Papa, como um desafio à igreja, e aquele ato de transgressão então marca a vida de Lutero dali para frente. E dali para frente então Lutero dedica-se a escrever mais sobre o tema da justificação pela fé. E Lutero vai olhar para a palavra de Deus e vai entender que somente a palavra de Deus é suficiente para tudo e para qualquer coisa, e inicia o movimento para que a igreja buscasse uma séria e profunda reflexão sobre o seu estado espiritual e promovesse a sua mudança de atitude. 4 anos depois, pouco menos de 4 anos, no dia 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X, que era um beberrão e um sodomita, incomodado pela pregação de Lutero, pelos escritos de Lutero, de advertência, de admoestação bíblica e teológica, Leão X manda uma carta de excomunhão, tirando Lutero da comunhão da Santa Igreja. Na sequência, o Papa convoca a Dieta de Worms. A Dieta era uma assembleia onde os líderes religiosos, sob a direção do imperador, se reuniam para deliberar sobre vários temas. E essa dieta convocada pelo Papa e presidida pelo imperador Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. É a dieta que vai tentar fazer com que Lutero abjurasse da sua fé e das suas convicções. Mas Lutero, já convencido da ação do Espírito Santo na sua vida, manteve firme a sua posição. Os príncipes alemães que ali estavam, principalmente os príncipes da região da Saxônia, Frederico e João, que era o príncipe eleitor da Saxônia, ficaram surpresos com a postura de Lutero, com a firmeza de caráter, com a fé que Lutero mostrou diante dos seus acusadores. E antes que a dieta se encerrasse, Lutero então se retirou e saiu. Com o fim da dieta, o imperador Carlos V decretou que Lutero deveria ser preso. E inclusive ofereceu uma recompensa para quem capturasse Lutero e trouxesse para ser preso. Mas Lutero já havia saído e auxiliado pelos príncipes da Saxônia, Frederico e João. Lutero então é acolhido e é abrigado num castelo em Warburg. E lá no castelo de Warburg, ele inicia a tradução da Bíblia para o alemão, para a língua do povo, traduzindo a Bíblia para a língua dos seus conterrâneos. É ali no castelo de Warburg que Lutero escreve o hino que nós cantamos aqui: Castelo forte é o nosso Deus. E a partir dali, como disse o reverendo Omar na abertura, uma série de eventos políticos e sociais, porque a reforma não é só um movimento religioso, a reforma é também um movimento político, é também um movimento social. Uma série de movimentos políticos e sociais foram se sucedendo e culminaram com a expansão das ideias de Lutero, não apenas na Alemanha, mas na Suíça, na parte alemã da França e também nos Países Baixos, Bélgica e Holanda, como conhecemos hoje. E aí fica a questão, mas e o termo protestante, pastor? De onde se originou o termo protestante? O imperador Carlos V
depois de haver excomungado Lutero, de haver oferecido uma recompensa para que Lutero fosse preso, e Lutero ficou escondido no castelo, começou a ser pressionado pelos príncipes alemães, pelo movimento de reforma, para que o império tivesse uma tolerância religiosa maior. E surge um problema político para o imperador. O império muçulmano começa a conquistar uma parte da Europa e começa a ser uma grande ameaça para invadir a região onde hoje é a Alemanha. E o imperador, preocupado com o avanço do império muçulmano, convoca uma nova dieta, agora na cidade de Espira, na Renânia. E a intenção do imperador, isso foi em 1526. A ideia do imperador era para que discutissem, vamos dar uma trégua à perseguição aos luteranos, porque a nossa preocupação agora é com os muçulmanos que estão vindo aqui. Vamos tentar fazer um meio campo. E a dieta de Espira, de 1526, suspendeu o Édito de Worms. O Édito de Worms havia dito que Lutero era criminoso e que todos os seguidores de Lutero eram criminosos. E em 1526 foi tirado esse édito, e o movimento da reforma luterana pôde então prosseguir, especialmente nos principados e nas regiões onde ele já havia se iniciado. Havia um acordo. Passaram-se os tempos, mais alguns anos, na verdade passaram-se 3 anos, a pressão do Império Muçulmano não se concretizou, os muçulmanos recuaram, e agora sem a pressão então do inimigo muçulmano, o imperador Carlos V quer dar um basta na reforma. Ele quer acabar com a reforma definitivamente. Já era um movimento que estava incomodando, porque lá na Suíça, na parte alemã da Suíça, em Zurique, se levantou um outro reformador chamado Ulrico Zwingli, e já havia um grande número de pessoas aderindo ao movimento da reforma e combatendo as ideias da Igreja Católica. Portanto, Carlos V convoca uma outra dieta em 1529, a segunda dieta de Espira. E nessa dieta, os príncipes apoiadores de Carlos V conseguem aprovar então uma resolução que a partir daquele momento as ideias de Lutero estavam proibidas de serem disseminadas nas terras imperiais. Qualquer pessoa que disseminasse as ideias de Lutero, os escritos de Lutero, seriam considerados hereges, criminosos e poderiam ter problemas sérios com a polícia imperial. A dieta de 1529 revogou a decisão de pacificação de 1526. No dia seguinte, os príncipes apoiadores de Lutero, 14 cidades-estados da Alemanha, se reuniram e escreveram um documento chamado Protestatio, em latim, Protestatio, protesto, como se fosse uma defesa. E naquele documento chamado Protestatio, eles se opuseram veementemente à decisão da dieta, às ideias do imperador Carlos V, e disseram o seguinte: a reforma é um movimento de consciência, nós aderimos pela fé, aderimos pela nossa consciência, por isso nós não iremos obedecer a nenhum mandatário humano, a nenhuma ordem humana. E a partir daquele momento, daquele protesto formalmente assinado, todos os seguidores da reforma passaram a ser chamados de protestantes. E é daí que vem o termo protestante. Já caiu em desuso, né? Nós não usamos mais, a gente prefere evangélico. O que você é? Eu sou evangélico. Evangélico parece que cabe tudo, né? Mas nós continuamos a ser protestantes. Porque o protesto é um protesto contra qualquer ideologia dominante. Seja ideologia de direita, seja ideologia de esquerda, seja qualquer tipo de ideologia. É um protesto contra as forças que querem nos oprimir e nos dominar. Bem, irmãos,
à luz do texto inicial que eu expus para os irmãos de Paulo aos Coríntios, desse rápido histórico, o que eu e você, o que nós cristãos do século 21 temos a ver com isso? Talvez se fizermos um censo, se fizermos uma pesquisa, pouca gente vai saber o porquê disso e qual a importância de sermos seguidores da reforma. Ao mesmo tempo em que temos tudo a ver, uma vez que o protestantismo nasceu e cresceu a partir desse movimento de reforma, muitas vezes temos pouco a ver com esse movimento, porque temos perdido o estímulo à conservação dessa memória, dessa herança entre nós. Gerações mais recentes de crentes nem conhecem e não sabem absolutamente nada sobre a reforma. Perdemos. Quantas igrejas nossas hoje, ou vão celebrar hoje, ou nas próximas semanas, a lembrança da reforma protestante? Nós fomos nos esquecendo daquilo que Paul Tillich chama de princípio protestante. Fomos perdendo esse princípio. Talvez algumas pessoas que se dizem mais atualizadas possam dizer o seguinte: mas o que nós temos a ver com essa coisa do passado, com esse princípio velho, ultrapassado? Será que vale a pena nós ainda nos lembrarmos dele, ainda cultivarmos e ainda celebrarmos hoje e futuramente essa data? E aqui eu finalizo resumindo rapidamente aquilo que eu já expus no início, as 6 verdades que Paulo coloca, e um pouco da história que eu trouxe aos irmãos, complementando com o próprio texto. Eu diria o seguinte: vale a pena lembrar. E como igreja presbiteriana independente do Brasil, nós precisamos ser conclamados a lembrar a reforma, porque a reforma é um princípio de protesto. O princípio protestante que nós carregamos é um princípio de protesto. Paulo diz no verso 5: não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo como Senhor. Esse é o maior protesto que nós fazemos. Jesus Cristo é o Senhor. Porque esse protesto, ele deve ser contra estruturas, contra hierarquias, contra ideologias, contra dogmas, contra artifícios religiosos, artifícios humanos que querem assumir o lugar único devido a Cristo Jesus e devido à sua palavra. Querem assumir o lugar de Cristo. E pasmem os irmãos, a igreja evangélica, outrora protestante, tem pregado um monte de outras coisas e não tem pregado Cristo. Cristo desapareceu de alguns púlpitos. Cristo desapareceu de algumas celebrações. A nossa cruz está vazia, mas em muitas vezes Cristo está bem longe dela. Por isso o nosso princípio precisa ser um princípio de protesto, e protestar para esse mundo que Cristo é o Senhor. O universo evangélico hoje tem enaltecido os vasos de barro. Os vasos de barro parece que têm mais proeminência do que o próprio tesouro, que é o Evangelho. Lutero tinha um dos grandes temores espirituais, e ele escreveu isso várias vezes. Existe um livro sobre as devocionais de Lutero, chamado Colóquios à Mesa. Colóquios à Mesa é uma série de reflexões que Lutero escreveu naquele momento, onde Lutero, angustiado, porque Lutero percebia que algumas pessoas viam nele, Lutero,
alguma coisa especial. Algumas pessoas olhavam e viam uma aura especial, uma aura espiritual sobre Lutero, como se ele fosse o cara, o homem. E Lutero se angustiava com aquilo, e ele escreve nos seus escritos sua angústia espiritual, suas tentações, suas dúvidas. E ele enfatiza nos seus escritos: eu preciso enaltecer Cristo, solo Christus, solo Christus. E ele escreve: castelo forte é o meu Deus. Não são os príncipes alemães que me defendem, não são os príncipes alemães que até me sustentam financeiramente. O castelo que me sustenta é o meu Deus e somente Cristo. Portanto, meus irmãos, nós não podemos esquecer esse protesto. Igreja protestante que não protesta não serve para nada. Fecha as portas, vira um clube, vira uma associação, vira uma entidade. A igreja protestante precisa protestar, e o nosso protesto é: Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Não é o capitalismo, não é o seu oposto, o socialismo, não é o dinheiro, não é o dólar, não são as riquezas. É Cristo que comanda, é Cristo que é o centro. Esse é o nosso protesto. Mas nós devemos celebrar também, porque além de um protesto, de um princípio de protesto, a reforma nos trouxe um princípio de retorno. Paulo escreve no verso 2: rejeitamos as coisas ocultas, as coisas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Vejam, no tempo de Paulo, a palavra de Deus já era adulterada, era modificada. E a reforma, ela é um movimento que traz a palavra de Deus de volta, mas não a palavra que eu quero ouvir, porque muitas vezes hoje nós vamos à igreja para ouvir a palavra que eu quero, para ouvir o sermão que afaga o meu coração, para ouvir o sermão que me dá alegria, para ouvir o sermão que me eleva, que me coloca lá em cima. Por isso os nossos sermões hoje são antropológicos. Colocamos o homem, a mulher, o ser humano no centro do sermão. O sermão é cristológico e ele é voltado, é o princípio de retorno para a palavra de Deus. Lutero não sabia, mas o movimento que ele desenvolve pela ação do Espírito é um movimento de volta à palavra. Quando Lutero começa a tradução da Bíblia, nos diz os seus biógrafos, os historiadores, que Lutero se disfarçava, colocava um capuz, ele ia até a feira da cidade, em Warburg. E lá na feira, misturado entre o povo, ele começava a ouvir como é que eles falavam o alemão, como que a língua alemã era falada. E ele voltava para o seu quartinho no castelo, e ele então traduziu a Bíblia para a linguagem de hoje, para a linguagem daquela época. Tem gente que torce o nariz com a Bíblia na linguagem de hoje, né? Hoje. Naquela época, Lutero traduziu a Bíblia para a linguagem deles daquela época, a linguagem de hoje deles. Retorno à palavra. As pessoas começaram a ter a Bíblia em mãos. E agora não era mais o que o sacerdote dizia. Agora era aquilo que a Bíblia dizia. Esse movimento de retorno é um movimento que coloca a palavra dentro, de volta à igreja. Onde a palavra vai dizer que as pessoas são mais importantes que as coisas. Que as pessoas sem distinção de classe, de cor, de etnia, de gênero, se é do clero ou se é do laicato, todos são instrumentos de Deus para o cumprimento da sua missão. Retorno à palavra. E por fim nós devemos celebrar, comemorar, porque é o princípio de liberdade. Princípio de liberdade. Das trevas resplandeça a luz, verso 6. E Cristo resplandeceu Ele mesmo em nosso coração, para a iluminação do conhecimento, para a glória de Deus, na face de Jesus Cristo.
Foi o próprio Deus quem resplandeceu a luz de Cristo em nosso coração. E com isso, o apóstolo Paulo nos diz que nós alcançamos a plena liberdade. A liberdade para a qual Cristo nos libertou. E nós, por esta liberdade, não nos submetemos a nenhum peso de escravidão. Não nos submetemos a nenhum dogma, não nos submetemos a nenhuma doutrina que fira a nossa consciência em Cristo Jesus. Porque essa liberdade é alcançada pela fé. Cristo nos iluminou. E Paulo pergunta: vocês têm a mente de Cristo? Amém? Vocês têm a mente de Cristo? Cristo nos iluminou e nos trouxe uma liberdade alcançada pela fé e alicerçada na graça de Deus. E por isso é que nós somos plenamente livres. Liberdade para eu ter o meu livre exame das Escrituras. Eu não preciso de nenhuma mediação de uma classe especializada. Eu não preciso de nenhuma pessoa autorizada por Deus para me dizer o que eu devo fazer. Eu tenho livre exame da palavra de Deus. E a palavra é quem me ilumina. Por isso todos os crentes nesse princípio de liberdade, iluminados por Cristo Jesus, são chamados para estarem juntos, examinarem juntos, interpretarem juntos e aplicarem juntos o que a palavra de Deus nos dá. Por isso que não existe crente sozinho. O crente desigrejado está condenado, não existe, não há possibilidade. Nós fomos chamados para a liberdade, para estarmos juntos como o corpo de Cristo. E aqui nós somos iluminados pela palavra, alimentados pela palavra e abençoados pela palavra. E quando estamos juntos e a palavra de Deus em nós, nós servimos uns aos outros e adoramos ao Deus que nos fez, que nos redimiu e que nos uniu uns aos outros. Aleluia. Essa é a liberdade para a qual o Senhor nos chamou. Amém? Por essas e por outras, é que o dia da reforma deve ser celebrado por nós. Deve ser lembrado como um movimento único, porque é um movimento do Espírito. E o Espírito continua agindo, e o Espírito continua soprando, e o Espírito continua falando entre nós e além de nós. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, que sejamos desafiados a exercer os nossos ministérios com humildade, com integridade e com foco contínuo em Cristo Jesus. Lembremos-nos de que somos vasos de barro. Toda a glória e toda a honra pertence a Cristo Jesus. Em nossas fraquezas, Deus revela a sua glória. Não para que nós nos orgulhemos disso, mas para que nós sejamos mordomos fiéis, mordomos da misericórdia divina e testemunhos da glória de Cristo Jesus. É por isso que nós celebramos a reforma. É por isso que a reforma faz sentido para mim e faz sentido para você. Que Deus nos abençoe. Que a palavra dele fale profundamente ao nosso coração. Que a reforma não seja apenas uma data no nosso calendário, mas que a reforma seja uma marca no nosso coração. Como o apóstolo Paulo disse, o nosso ministério é pela misericórdia de Deus, não por nós. Por nossa capacidade nós nem estaríamos aqui. Mas Ele nos deu graça e misericórdia. Que Ele nos abençoe como povo. Que Ele nos abençoe como igreja presbiteriana independente do Brasil. Que aprendamos a celebrar a reforma. Que Cristo reforme os nossos corações todos os dias. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.